Sua característica mais marcante foi o perdão. Sua conquista, propositalmente mandado por Deus ao Egito para salvar sua família e o povo judeu. Viveu de 1914 a.C. a 1804. Seu nome era José, o que significa ele acrescentará ou ele acrescenta. José, o 11º dos 12 filhos de Jacó, nascido de Raquel, a esposa de Jacó mais amava. Era, sem dúvida, o filho predileto de Jacó. A terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, Canaã, estava situada entre as grandes potências do norte e o Egito ao sul. Por ser um acesso entre o norte e o sul, era um campo de batalha permanente. Para que os descendentes de Abraão prosperassem e se desenvolvessem como a grande nação prometida por Deus, eles precisariam de um lugar seguro para crescer e viver. Ao se restabelecer em uma das áreas da agricultura mais rica do Egito, a nova nação poderia multiplicar-se e formar um povo capaz de um dia voltar a Canaã com força suficiente para expulsar as nações de lá. José desempenharia um papel importante quanto a isso. Ele ajudaria seu pai e o resto da família a se fixar no Egito durante um longo e severo período de fome. O favoritismo destruiu a unidade dos pais de Jacó e o relacionamento com seu irmão gêmeo Esaú. Agora, o favoritismo afetaria também sua própria casa e sua família. A preferência latente e óbvia de Jacó por José é percebida por seus irmãos que se ressentem dele. Com o imenso ciúme do irmão adolescente, os mais velhos os vendem como escravo para mercadores que iam para o Egito. Apesar de sofrer injustamente, José confia em Deus com firmeza e faz escolhas justas e coerentes. No fim, é levado ao cargo de vice-governador do Egito. José é um dos filhos de Raquel, a esposa mais amada de Jacó. Por causa desse relacionamento, o favoritismo de Jacó por José é tão evidente que faz seus outros filhos odiarem o irmão. Eles vendem José para mercadores de escravos e depois dizem ao pai que o irmão deles está morto. A mentira de Jacó ao seu próprio pai, Isaque, parece ter sido transmitida a seus filhos e retornado direto a ele no relacionamento familiar. A situação injusta em que José se encontra não afeta sua ética profissional. Após chegar ao Egito como escravo, ele logo se torna o servo mais confiável de seu senhor, Potifar, um alto oficial do governo do faraó. Potifar coloca José como responsável por toda a sua propriedade. Mais tarde, a esposa de Potifar começa a desejar José e a fazer repetidas investidas para seduzi-lo. José resiste, dizendo: "Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?" A esposa de Potifar então acusa José injustamente de assédio, e Potifar o coloca na prisão. Mais uma vez, a integridade e as habilidades de José o levam a uma promoção. Dessa vez, ele passa a ajudar a administrar a prisão. Enquanto José está preso, 2 altos oficiais de Faraó vão parar na cadeia. Ambos têm sonhos que José interpreta corretamente. Um seria enforcado e o outro voltaria à sua antiga função. 2 anos depois, quando o Faraó tem um sonho perturbador, e ninguém consegue interpretá-lo, o oficial que havia sido detido e reassumido o cargo lembra-se das habilidades de José para interpretar sonhos e sugere que ele seja trazido até Faraó.
José interpreta os sonhos do faraó, explicando-lhe que 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de severa escassez e fome. José então recomenda que alguém seja responsável por juntar grãos suficientes para alimentar a nação durante o período de fome. O faraó e seus assessores ficam muito impressionados com José e então o governante decide colocá-lo à frente desse difícil projeto. Aos 30 anos, José se torna oficial do mais alto posto na região, junto ao faraó. Uma vez, como aconteceu com Potifar e na prisão, Deus abençoa os esforços de José, sua confiabilidade e suas habilidades de organização. No Egito, ele se casa e tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Depois que os 7 anos de fartura se passam, a fome se instala, como José previu. Toda a região é afetada, mas o Egito tem comida. De volta a Canaã, Jacó ouve falar que há comida no Egito e manda seus filhos até lá 2 vezes para que comprem grãos à sua família para poder sobreviver. Nas 2 ocasiões, os irmãos encontram José, mas não o reconhecem. Por fim, José revela-se aos seus irmãos, perdoa suas atitudes passadas e convida toda a família para ir ao Egito a fim de ser cuidada e alimentada por ele. Ao chegar a José, Jacó abençoou igualmente seus 2 netos, assegurando uma dupla bênção para José. Mesmo depois de todos aqueles anos, José continuava a ser o favorito de seu pai. Antes de sua morte, José abençoa cada um de seus filhos e pede que, no retorno de Israel a Canaã, seus ossos sejam levados para lá. Então, aos 110 anos, no Egito, José morre. Por toda uma vida árdua e até o seu final, José confiou nas promessas de Deus para o seu povo. Quase 4 séculos depois, Moisés atendeu seu pedido e levou seus ossos para o Egito. José exerce um papel fundamental na preservação do povo hebreu. Embora tenha sido uma experiência dolorosa para José, Deus usou a visão presunçosa que ele tinha sobre si mesmo e que fora desenvolvida pelo favoritismo de seu pai para transformar seu caráter em um dos mais reverentes do Antigo Testamento. A resistência de José à tentação, seu trabalho ético e sua integridade são inquestionáveis. Como o segundo homem mais poderoso do Egito, José humildemente dedicou-se ao bem-estar de sua terra adotiva. Apesar do erro dos irmãos contra ele, José demonstrou grande graça ao perdoar-lhes e recebê-los para dividirem as bênçãos divinas no Egito. Como José explicou: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Seja cauteloso ao falar de si mesmo, especialmente se isso faz você parecer melhor do que os outros. Confiar nas habilidades que Deus lhe deu é uma qualidade boa, mas tome cuidado para não se tornar orgulhoso. Fale de seu trabalho de forma mansa e humilde. Busque a excelência em tudo o que fizer. José procurou fazer o melhor em tudo que lhe pediam, em altos postos e em baixos. Deus pede que você faça o seu melhor, independentemente do que seja e de onde você esteja. Cada pequena tarefa que é feita com esmero, além de agradar a Deus, treina você, como a José, para grandes desafios e grandes serviços. Resista à tentação de pecar. Vivemos em um mundo cheio de tentações. Como José, você deve ver o pecado como uma afronta a Deus. Peça ajuda ao Senhor e não peque contra os outros. Agindo assim, você honrará o Pai Celeste e mostrará respeito pelo próximo. Mantenha a perspectiva de Deus. Mesmo diante da tentação da esposa de Potifar ou da atitude de seus irmãos, José sempre confiou nos planos divinos para ele. Não importa quão desesperadora a situação possa parecer, olhe além da sua atual condição e confie que Deus vai operar a vontade dele em sua vida.
Essa seria uma pergunta interessante em que poderíamos fazer a nós mesmos. Será que seríamos capazes de perdoar, assim como José também perdoou seus irmãos? O fato é que José confiou em Deus em todo momento, em todo o tempo que ele enfrentou, a sua fé estava firmada em Deus, e o resultado no final foi o reencontro com sua família e um final feliz. Então esse foi mais um episódio da nossa série de 50 personagens que mudaram a história. Eu espero que vocês tenham muito gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber as notificações dos vídeos. Seja um colaborador e ajude a propagar a boa palavra de Deus para que mais pessoas também possam ser alcançadas com esta boa palavra que só nos edifica. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.